E se a dor que você está sentindo agora não for um ataque, mas a mão do próprio Deus te libertando? Há momentos na caminhada cristã em que o Senhor precisa fazer exatamente aquilo que você não teria coragem de fazer. Ele decide te mostrar a verdade. Ele expõe o que estava escondido. E mesmo que rasgue a sua alma, é o jeito dele dizer: Filho, eu te amo demais para deixar você enganado. Quando Deus te mostra a verdade sobre alguém, entenda, não é castigo, é livramento. Não é rejeição, é proteção divina. Não é o fim, é o recomeço que a sua alma pedia. Ele revela porque algo no mundo espiritual já não combina mais com o seu propósito. Há ciclos que precisam se fechar para que novos começos possam nascer. E o Deus que tudo vê decide agir quando percebe que você já amou o bastante, já acreditou o suficiente, mas que agora, desesperadamente, precisa enxergar o que o seu próprio amor estava tentando esconder. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, nesse limiar. Talvez Deus tenha começado a tirar o brilho de certas pessoas, a remover conexões que antes pareciam indispensáveis. E agora, o silêncio dói mais do que qualquer palavra ríspida. Você não entende o porquê, mas sente que algo foi irrevogavelmente revelado dentro de você. E é nesse exato momento que o Espírito Santo começa o processo mais doloroso e, ao mesmo tempo, o mais libertador da vida cristã, o de abrir os seus olhos espirituais. Porque sim, Deus revela. E quando Ele revela, é para te alinhar com a verdade. Às vezes, a forma como Ele te mostra é tão sutil que parece coincidência. Uma conversa que chega até você por acaso, uma atitude que muda repentinamente, um comportamento que o Espírito te faz notar com um incômodo. E você percebe, Deus está me mostrando algo. É nesse instante que o céu te chama para amadurecer. Porque a verdade que Deus mostra pode abalar suas emoções, mas ela também fortalece a sua fé. Ela dói no coração, mas ela salva a alma. A verdade expõe o engano, corta os laços que te prendiam a algo que não vinha de Deus e abre espaço para aquilo que realmente foi preparado para você. Em João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo não é apenas uma promessa, é uma advertência espiritual, porque a verdade liberta sim, mas antes ela confronta. Antes de curar, ela revela onde exatamente está a ferida. Antes de restaurar, ela te mostra o que estava podre por dentro. Talvez você esteja passando exatamente por isso. Talvez tenha visto algo, escutado algo, ou simplesmente sentido algo que mudou completamente a forma como você enxerga uma pessoa. E o primeiro impulso é negar, justificar, tentar entender. Mas o Espírito Santo não quer que você compreenda tudo de uma vez. Ele quer que você confie. E se eu te dissesse que o que parece o fim de uma relação é, na verdade, Deus te livrando de um desvio fatal? Que a decepção que te fez chorar foi o modo dele te proteger de um abismo espiritual? E se eu te dissesse que essa dor é a forma de Deus te dizer: Eu te mostrei porque você já está pronto para ver? Preste atenção. Toda revelação divina tem um propósito. Nada é por acaso. Quando Deus expõe, Ele está te ensinando a discernir, te preparando para o próximo nível, te curando da cegueira emocional que te impedia de enxergar o que era visível a todos, menos a você. Por isso, não resista ao que Ele está te mostrando. A dor da verdade é temporária, mas a libertação que ela traz é eterna. Permita que Deus te mostre quem é quem, porque no final, o que Ele revela não é para te afastar das pessoas, é para te aproximar do teu propósito. A verdade é que toda revelação tem um preço, e geralmente o preço é o coração. Quando Deus decide te mostrar algo, Ele não te prepara com antecedência. Ele simplesmente abre os teus olhos. E de repente, o que antes parecia amor, agora parece manipulação. O que antes parecia lealdade, agora revela intenção. E o que antes te trazia paz, agora causa um profundo desconforto. É nesse momento que muitos perguntam: Deus, por que o Senhor deixou eu me envolver tanto? Por que não me mostrou antes? Mas a resposta está na sabedoria divina.
Deus só revela quando sabe que você está pronto para suportar o que vai ver. Ele não mostra para causar dor. Ele mostra porque o tempo da cegueira acabou. Há uma dor que vem do inimigo e há uma dor que vem de Deus. A dor do inimigo destrói. A dor de Deus liberta. E é essa a diferença que define quem amadurece espiritualmente e quem se revolta com o processo. A revelação de Deus corta laços invisíveis, aqueles que prendem sua alma ao passado, a pessoas, a situações que não fazem mais parte do plano. E sim, dói. Dói perceber que você se doou a quem só se aproximou por conveniência. Dói admitir que a fidelidade que você ofereceu foi traída em silêncio, mas é essa dor que te faz mais sensível à voz do Espírito Santo e mais seletivo com quem caminha ao seu lado. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, está escrito: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. A revelação de Deus é uma forma de disciplina espiritual. Ela vem para ajustar a tua rota, alinhar o teu discernimento e te ensinar a reconhecer o valor da verdade. Porque enquanto você acreditava em pessoas erradas, Deus estava apenas esperando o momento certo para te libertar. E quando Ele revela, Ele também arranca o poder que aquela ilusão tinha sobre o teu coração. É como se o Espírito Santo dissesse: agora você já pode enxergar, agora você já pode seguir. A revelação que dói é a que mais transforma. Ela faz você repensar as suas escolhas, avaliar quem merece a sua presença e entender que a proteção de Deus às vezes vem disfarçada de decepção. Não porque Ele queira te ver sofrer, mas porque Ele sabe o que você não sabe. Enquanto você via apenas um laço, Ele via uma armadilha. Enquanto você via uma amizade, Ele via um atraso. Enquanto você via um amor, Ele via um desvio de propósito. E quando Deus decide intervir, Ele não pede permissão. Ele rompe. Rompe com o que estava te enfraquecendo, te sugando, te afastando da presença dEle. Por isso, não tente segurar o que Deus já decidiu remover. Porque tudo o que é de Deus permanece, mas o que não é se desfaz quando a luz chega. Então, se hoje você está sentindo a dor de uma revelação, saiba, é a dor do parto espiritual. É o nascimento de uma nova fase, mais limpa, mais verdadeira, mais madura. A dor é o sinal de que o Espírito Santo está reconstruindo algo dentro de você. E quando ele termina, o que nasce é sabedoria. Não lute contra o que Deus está te mostrando. A revelação é dura, mas é ela que te liberta. E é justamente aí que começa o processo mais difícil, lidar com o que foi mostrado. Porque quando Deus abre os seus olhos, Ele não te dá tempo para se preparar. A revelação vem como um relâmpago, rápida, clara e impossível de ignorar. Mas a verdade é que quando Deus começa a revelar, você percebe algo ainda mais profundo. Ele já vinha mostrando antes, só que você não quis enxergar. Os sinais estavam ali, claros, evidentes, mas o coração, movido por sentimento, tentou abafar o discernimento. Quantas vezes o Espírito Santo te fez sentir que algo não estava certo? Você notou mudanças sutis, palavras atravessadas, pequenas mentiras que se disfarçavam de descuido, mas mesmo assim, preferiu justificar. Disse para si mesmo: ah, é só fase, todo mundo erra, vai passar. Mas Deus não dá alertas por acaso. O Espírito Santo é como um farol em meio à neblina. Ele não grita, ele acende. E se você estiver distraído, corre o risco de seguir em direção ao perigo, achando que é caminho de paz. Esses sinais são a misericórdia de Deus tentando te alcançar antes que o estrago seja maior. É o coração de um pai dizendo: cuidado, filho, nem tudo que brilha é luz. Mas o problema é que o amor, quando mal direcionado, se torna uma venda espiritual. E a fé, quando mal interpretada, se transforma em teimosia. Você começa a chamar de prova o que na verdade já é alerta. Começa a chamar de paciência o que já virou tolerância tóxica. Em Provérbios capítulo 14, versículo 15, está escrito: o simples acredita em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Deus nunca quis que você fosse ingênuo. Ele quer que você seja discernidor.
Porque fé não é fechar os olhos, é abrir os olhos com confiança. E quando ele começa a mostrar sinais, o propósito não é gerar medo, é gerar percepção. Talvez, se você olhar para trás, vai se lembrar de momentos em que algo dentro de você já avisava. Um incômodo no coração, uma conversa que não te deixava em paz, uma sensação de que algo não encaixava. E ainda assim, você continuou acreditando que o amor mudaria o que só Deus poderia transformar. Mas não se culpe por isso. A cegueira emocional é parte do processo de amadurecimento espiritual. Todos nós já confiamos demais, já justificamos demais, já perdoamos quando deveríamos ter orado por discernimento. E é justamente por isso que Deus, em sua bondade, permite que a verdade venha à tona, para te ensinar a ouvir mais o que o Espírito diz e menos o que o coração sente. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. A verdade é que o Espírito Santo não fala apenas em voz audível, ele fala através da ausência de paz. E essa é uma das maiores linguagens de Deus. Quando algo te inquieta, quando você perde a paz perto de alguém, quando o ambiente muda e o seu espírito sente o peso, entenda, não é drama, é discernimento. Por isso, não ignore os sinais. Deus sempre avisa antes de agir. Ele envia pequenas confirmações, pequenas pausas, pequenos desconfortos. E se você estiver atento, vai perceber que ele sempre fala antes de revelar. O problema é que nem sempre estamos prontos para ouvir. Então, peça ao Espírito Santo hoje que te torne mais sensível, que te ensine a reconhecer quando um incômodo é, na verdade, uma revelação. Porque quem aprende a ouvir os sinais de Deus evita as dores que ele tentou te poupar. E é justamente quando você começa a prestar atenção aos sinais que algo inevitável acontece. A máscara cai. Deus não permite que a mentira permaneça disfarçada por muito tempo. Ele é paciente, mas também é justo. E quando o tempo dele chega, tudo o que estava escondido vem à tona. No começo, a revelação não vem com escândalo, ela vem com sutileza. Uma palavra mal colocada, uma atitude incoerente, um olhar que antes era de carinho e agora carrega desprezo. E de repente, o Espírito Santo confirma o que o teu coração já sabia, mas não queria aceitar. Aquilo não era amor, era conveniência. Não era amizade, era interesse. Não era parceria, era manipulação. Esse é o momento em que a verdade encontra o seu caminho, e mesmo que doa, ela traz libertação. Porque o Deus que te ama nunca deixaria você permanecer enganado. Ele observa quando o engano tenta se fixar na tua alma e diz: agora chega. Eu vou mostrar o que está por trás disso. E quando Deus decide agir, nenhuma aparência consegue resistir à luz. Aquilo que era doce começa a revelar amargura. A voz que te encantava começa a soar diferente. Os gestos que te traziam conforto agora te deixam em alerta. É o Espírito Santo desfazendo as ilusões uma por uma, até que o seu olhar espiritual seja restaurado. Mas esse é o ponto mais sensível do processo, porque ver a verdade exige coragem. Coragem para admitir que você se enganou. Coragem para aceitar que aquela pessoa não era quem parecia ser. Coragem para deixar ir sem se culpar. E é nessa hora que o inimigo tenta semear confusão. Ele sussurra: está vendo? Era melhor continuar cego, a ignorância dói menos. Mas o Espírito Santo responde: a ignorância te prende, a verdade te liberta. Por isso, não se entristeça por ver o que antes estava escondido. Alegre-se, porque agora você está livre. Em Lucas capítulo 8, versículo 17, está escrito: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Essa é a lei espiritual da verdade. O que é falso não se sustenta para sempre. Pode demorar, mas a luz de Deus sempre encontra brechas para expor o que é mentira. Talvez neste momento você esteja revendo situações e percebendo quantas vezes tentou segurar algo que Deus já estava desmontando. Mas entenda,
quando a máscara cai, não é o fim de uma história, é o começo da sua libertação. Porque quando Deus remove alguém da sua vida, Ele nunca tira sem propósito. Ele limpa o caminho para o que é verdadeiro. Então, não chore pelo que foi revelado. Agradeça pelo que foi impedido. O que caiu não era alicerce, era fachada. E o Deus que expôs é o mesmo que vai reconstruir algo muito mais sólido, puro e espiritual. Permita que Ele refaça o que foi quebrado. Porque quando a máscara cai, é o céu dizendo: agora você está pronto para enxergar com os meus olhos. Mas antes que a libertação se torne leveza, vem o período mais delicado do processo, a confusão. Porque quando a máscara cai e a verdade aparece, o coração demora para entender o que a mente já sabe. Você reconhece que Deus te mostrou, mas uma parte de você ainda tenta resistir. Quer voltar, quer entender, quer consertar o que não tem mais conserto. É o choque entre o que você sentia e o que agora você sabe. E é nesse espaço entre o fim de uma ilusão e o início da sabedoria que Deus trabalha o teu interior. Ele não te deixou confuso para te punir, mas para te purificar. Porque é na confusão que o orgulho cai, que o controle humano se dissolve e que você aprende a depender novamente da direção do Espírito Santo. Esse é o momento em que a mente quer respostas, mas Deus quer silêncio. A alma quer explicação, mas o céu quer obediência. E enquanto você pergunta por quê, Deus apenas sussurra: confie. Quantas vezes você já sentiu que perdeu o chão após uma revelação? Você não sabe se foi livramento ou perda, se foi justiça ou dor. Tudo parece embaralhado, mas o que você não percebe é que o Espírito Santo está reorganizando o invisível, limpando, separando, restaurando. É como uma casa em reforma. Primeiro vem o barulho, a poeira, o incômodo. Depois vem o novo. E é nesse entre que muitos desistem, porque o silêncio de Deus parece ausência, mas é proteção. Ele está impedindo que você volte ao lugar de onde Ele acabou de te tirar. Ele sabe que o coração ainda está vulnerável e que qualquer lembrança pode te puxar de volta para o que não te fazia bem. Por isso Ele se cala, não por descuido, mas por cuidado. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Isso significa que o caos que você sente agora não vem dele. Vem da luta entre o que está morrendo e o que está nascendo dentro de você. Deus está trazendo ordem ao que estava misturado. Ele está separando luz e trevas, verdade e ilusão, propósito e distração. E para isso, precisa te deixar um tempo sem explicações, para que aprenda a andar pela fé e não pelas emoções. A confusão é temporária, mas a clareza é eterna. Deus não vai te deixar perdido. Logo, tudo o que parecia contraditório começará a fazer sentido. Você vai olhar para trás e entender que aquela pessoa precisava sair para que a tua paz voltasse, que aquela porta que fechou abriu caminho para outra, que o silêncio de Deus foi o escudo que te protegeu de uma nova ferida. Então não tema o tempo da confusão. Acredite, é o intervalo entre a revelação e a restauração. E quanto mais você permanecer firme, mais rápido a clareza virá. Porque o Deus que te mostrou a verdade também vai te ensinar a viver com ela, com sabedoria, equilíbrio e paz. A tempestade passa, a poeira baixa, e o que permanece é o que vem de Deus. E é nesse momento, quando a confusão começa a se dissipar, que vem o golpe mais profundo, a dor de ver o que você não queria ver. Porque uma coisa é desconfiar, outra é ter certeza. Uma coisa é suspeitar, outra é ver a verdade escancarada diante dos seus olhos. Que não há preparo humano suficiente para esse tipo de dor. Você ora, você chora, você pergunta: Senhor, por que o Senhor deixou eu amar tanto para depois me mostrar isso? Mas a resposta de Deus é sempre a mesma. Por que você não aprenderia de outro jeito? Há verdades que não cabem em palavras, só em lágrimas, e essas lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de libertação.
Deus sabia que para te curar precisaria te confrontar com o que o seu coração se recusava a aceitar. Ele não te mostrou para te humilhar, mas para te fortalecer. Porque quem encara a dor da revelação de frente nunca mais é o mesmo. A dor purifica. Ela separa o que era emoção do que é propósito, o que era dependência do que é fé. E é por isso que muitos, após a revelação, sentem como se tivessem perdido uma parte de si. Mas, na verdade, o que está sendo arrancado não é você. É o excesso que te impedia de crescer. É o apego, é a carência, é o medo de ficar só. Deus precisa tocar nessas áreas para reconstruir sua identidade sobre a verdade, não sobre a aprovação de alguém. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Isso significa que a dor que você sente agora é o lugar onde Deus escolheu habitar. Ele está mais perto do que nunca, recolhendo cada lágrima, curando cada lembrança e te lembrando: eu não te deixei. Eu apenas te mostrei o que você não conseguia ver. Sim, a dor é real. Você sente falta, sente saudade, sente raiva, sente tudo ao mesmo tempo. Mas por trás desse turbilhão existe um propósito: curar a sua visão espiritual. Deus está te treinando para amar sem se cegar, para confiar sem se anular, para discernir sem endurecer o coração. E quando o coração começa a entender, a dor começa a perder força. O choro dá lugar à gratidão. A ferida começa a se transformar em testemunho. Você percebe que se Deus não tivesse mostrado, hoje estaria preso em um ciclo de engano. E o que antes te feriu, agora se torna motivo de louvor. Por isso, não fuja da dor. Atravesse-a com fé. Toda lágrima que cai é uma semente de sabedoria. E quando essa fase passar, você vai olhar para trás e dizer: foi difícil, mas foi necessário. Doeu, mas me libertou. Depois que a dor passa, vem o silêncio. Um silêncio que parece vazio, mas está cheio de sentido. Porque Deus fala de muitas formas, e uma das mais profundas é quando Ele se cala. Depois de te mostrar a verdade, Ele não explica tudo. Ele não detalha o porquê, nem responde às perguntas que o coração insiste em fazer. Ele apenas te envolve num silêncio que, à primeira vista, parece distância, mas na verdade é proteção. O céu se cala porque o que vem a seguir não se entende com palavras, se vive com fé. Talvez você tenha orado e sentido que Deus não respondeu. Talvez tenha buscado sinais, e tudo o que recebeu foi esse silêncio pesado, quase sufocante. Mas saiba, esse é o silêncio que cura. É o tempo em que Deus te ensina a não depender de vozes humanas, nem de confirmações externas. Ele quer que você aprenda a discernir a presença dele, mesmo quando não ouve nada. O silêncio de Deus é a pausa entre a ferida e a cura. É o intervalo entre a revelação e a restauração. É como o momento em que o médico termina a cirurgia e deixa o corpo descansar para se recuperar. Deus já operou. Agora Ele te deixa quieto para que o remédio da verdade faça efeito. E é nesse tempo que a fé amadurece. Porque crer quando Deus fala é fácil, mas continuar firme quando Ele se cala, isso é fé de verdade. É nesse ponto que Ele separa quem busca respostas de quem busca relacionamento. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 26, está escrito: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse versículo é um lembrete de que o silêncio de Deus não é ausência, é presença disfarçada. Enquanto você pensa que Ele está distante, Ele está te observando com amor, moldando o seu caráter, ajustando o seu discernimento. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está te ensinando a ouvir o que só o silêncio pode revelar. Há lições que não cabem nas palavras, só no tempo. E enquanto você espera, o Espírito Santo trabalha em camadas invisíveis, limpando, cicatrizando, fortalecendo. Então, se hoje você sente que Deus não fala, lembre-se, o silêncio dele é um idioma espiritual que só o coração sensível entende. É nesse silêncio que ele diz:
confia em mim, porque eu ainda estou aqui. Que algo começa a despertar dentro de você. O discernimento. O mesmo Deus que te mostrou a verdade, agora começa a te ensinar a perceber antes. Ele transforma a tua dor em sensibilidade. O que antes te feriu, agora te amadurece. E o que antes te enganou, agora te faz enxergar com clareza espiritual. Porque o discernimento não nasce de um livro, nasce de experiências. Ele é o fruto daquilo que você sobreviveu. Cada decepção que não te endureceu, cada lágrima que não te afastou de Deus, tudo isso te capacitou para discernir o que vem do Espírito e o que vem das aparências. Você começa a perceber que o discernimento é o antídoto contra o engano. Não é desconfiança, é sensibilidade. Não é julgar, é perceber. E quando o Espírito Santo ativa esse dom em você, as máscaras já não te confundem, as palavras já não te seduzem e a paz se torna o sinal mais claro da presença de Deus. O discernimento é como uma lente espiritual que te permite enxergar além do que os olhos naturais alcançam. Deus não te mostra rostos, Ele te mostra espíritos. Ele revela intenções, energia, propósito. E você aprende a discernir não apenas quem está ao seu redor, mas também o que está se movendo dentro de você. Porque discernimento não é apenas ver o outro, é entender o próprio coração. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, está escrito: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o discernimento é o idioma do céu dentro de nós. Ele não vem da lógica, vem da comunhão. Você só o desenvolve quando aprende a silenciar as emoções e ouvir o que o Espírito sussurra. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais rápido reconhece o que não vem dele. Porque a presença de Deus dentro de você cria uma reação automática diante do que é falso. De repente, algo que antes te atraía agora te causa desconforto. E esse desconforto é o Espírito Santo dizendo: não é por aí. O dom do discernimento é a resposta de Deus para quem já foi enganado. É o presente que Ele dá a quem sofreu, mas escolheu não se tornar amargo. É a forma como o céu te equipa para não cair nas mesmas armadilhas novamente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Foi uma honra compartilhar essa mensagem com você. Se o seu coração foi tocado, eu te convido a continuar nessa jornada de fé, assistindo a qualquer um dos 2 vídeos que já estão aparecendo aqui na tela. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente.